Olá, sou o professor Eduardo. Hoje vamos falar um pouco sobre redes de computadores. Os objetivos principais dessa aula são os conceitos de comunicação, os equipamentos e infraestrutura de redes de computadores, as topologias de rede e camadas de protocolos de rede. Como qualquer comunicação, a rede de computador depende da transmissão e a recepção de um certo dado. Nesse caso, o transmissor e receptor vai fazer o uso de um canal de comunicação, que nós chamamos de meios de rede, que vai enviar certa informação de um certo ponto para outro. Um dos primeiros códigos criados para a comunicação foi o código Morse. Um exemplo que vocês podem ver no slide é a letra N. Nesse caso, o transmissor e o receptor combinaram que a letra N vai ser denominada como underline e ponto. E dessa maneira, quando o receptor receber essa mensagem underline ponto, ele vai saber que se trata da letra N. As medidas analógicas e digitais são conceitos importantes em redes de computadores. Uma medida analógica varia de forma contínua, ou seja, a aceleração de um carro, por exemplo, pode assumir 45, 40, 47,5 ou outros valores que podem variar conforme a velocidade do automóvel. Uma medida digital varia de forma não contínua. Ela assume valores pré-determinados e não mais que aqueles. Como exemplo, a gente tem o código binário, que é um valor 0 ou um valor 1. Não mais valores além desses dois são aceitos nos equipamentos. A comunicação entre equipamentos de redes ocorre por meio de ondas eletromagnéticas. Os parâmetros das ondas eletromagnéticas vocês podem ver no slide atual, como por exemplo a amplitude, que é a altura medida em volts, a frequência, que é o número de vezes em que o ciclo se repete em um determinado intervalo de tempo, a fase, que é o ponto de alcance da onda dentro do ciclo, o próprio ciclo, que é o padrão de onda completo, que se repete no intervalo de tempo, e o período, que é o tempo de duração de cada ciclo. A frequência de ciclo de 1 Hz significa um ciclo de uma onda eletromagnética por segundo. Assim, se temos 1000 Hz, significa, em termos de notação, 1 kHz, 1 milhão de Hz, 1 MHz, e 1 bilhão de Hz, 1 GHz. As ondas eletromagnéticas viajam à velocidade da luz, que usamos a velocidade de 3 vezes 10 oitava metros por segundo. No exemplo atual da tela, vemos como calcular o comprimento de onda baseado na frequência. Nesse caso, utilizamos a equação V igual a lambda F, onde que lambda é o comprimento de onda e F é a frequência. Fazemos lambda igual a velocidade dividido por frequência, que dá o comprimento de onda de 15 metros. Isso significa que uma frequência de 20 MHz tem um comprimento de onda de 15 metros. Na modulação analógica, temos algumas técnicas de transmissão de dados. Como exemplo, a modulação em amplitude, onde a amplitude é variada para a transmissão de um certo dado. Na modulação em frequência, a amplitude permanece inalterada. O que muda é apenas a frequência. Na modulação em fase, a fase da onda que é modificada para envio de algum dado. Nesse exemplo, temos as 3 técnicas sendo demonstradas em termos de comprimento de onda. Na primeira, na modulação AM, temos a variação da amplitude. Na segunda, a variação do comprimento de onda, que consequentemente muda a frequência. E na terceira, varia-se a quebra do ciclo, ou seja, a fase da onda é modificada. Em modulação digital, também há técnicas. Essas técnicas são a ASK, que é a modulação em amplitude por chaveamento, a modulação FSK, que é a modulação em frequência por chaveamento, e a modulação PSK, que é a modulação em fase por chaveamento. Nesse exemplo, temos como é transmitido um bit 1 ou um bit 0, conforme as técnicas de modulação digital que vimos anteriormente.
No caso de um bit 0, na modulação ASK na linha azul, não há amplitude. E dessa maneira, o receptor sabe que naquele ciclo, o bit a ser transmitido é 0. Nos demais ciclos, a amplitude permanece inalterada. Dessa maneira, o receptor sabe que o bit é 1. Em redes de computadores, a multiplexação é a transmissão de mais de um sinal utilizando o mesmo meio físico. No caso, as principais técnicas são a FDM, que é a divisão por frequência, e a TDM, que é a divisão por tempo. No caso da técnica FDM, cada usuário vai utilizar uma frequência específica para o envio de dados. Neste caso, temos 4 usuários, onde que cada um utiliza uma faixa de frequência específica para a comunicação de dados. Já na técnica TDM, todos os usuários fazem uso da faixa de frequência total do canal de comunicação para enviar seu dado. Porém, cada usuário tem seu tempo específico para enviar. Nesse exemplo, cada usuário tem um espaço de tempo de 250 milissegundos para a transmissão dos dados. Os modos de transmissão de dados em redes de computadores são basicamente 3. O modo simplex, onde o transmissor e o receptor são fixos. O modo half duplex, onde o receptor e o transmissor podem enviar dados e receber, porém de maneira não simultânea. O modo full duplex, onde o transmissor e receptor podem enviar e receber dados de maneira simultânea. Em redes de computadores, a comunicação serial se dá bit após bit, enquanto que a comunicação paralela, a transmissão de bits, ocorre conforme o número de linha de dados de maneira simultânea. A comunicação síncrona em uma rede se dá por meio de trocas de sinais entre receptor e transmissor. E a comunicação assíncrona, a transmissão só ocorre quando é necessária. Em redes de computadores, as distâncias das redes denominam a sua nomenclatura. No caso de uma rede de 10 a 1 km, temos as redes locais, as LANs. As redes de 3 a 10 km são chamadas de redes metropolitanas, MAN. E as redes de 5 a 1000 km são chamadas de redes de longa distância, as UANs. A internet é formada pela interconexão de UANs, ou seja, interconexão de redes de longa distância. Nesse exemplo, temos a configuração de uma rede local, com um hub, enviando dados para computadores ligados à intranet local, que também está conectado a um servidor. Os equipamentos de rede permitem o acesso e definem as estruturas e as políticas de gerenciamento de uma rede local. Neste caso, temos uma placa de rede ou uma interface de rede. Nesse exemplo, temos um cabo UTP categoria 5. Uma fibra ótica, que é utilizada para redes de longa distância, ou mesmo para redes locais de grande capacidade. O hub, que tem como principal função interligar 2 segmentos de rede. O hub não gerencia tráfego, ele apenas recebe tráfego em uma porta e transfere esse tráfego para todas as outras portas. Neste caso, podemos ver um hub recebendo dado na porta 1 e enviando o mesmo dado para todas as portas, da 2 até a 8. Switch, que tem como principal função gerenciar o tráfego de portas na rede interna. Ou seja, ele vai receber o tráfego em uma porta e vai direcionar para as portas específicas. Neste caso, temos um dado entrando na porta 1 e sendo especificamente roteado, transferido para a porta 3. Da porta 2 está sendo transferido para a porta 5. Da porta 4 está sendo transferido para a porta 8. E também temos um dado entrando na porta 6 e sendo transferido para a porta 7. Roteador,
que tem como principal característica encaminhar mensagens de uma rede a outra. Um exemplo clássico é a rede mundial de computadores, a internet, onde que milhares de roteadores encaminham mensagens de milhões de usuários. Nesse exemplo, vemos a configuração de uma rede interna, LAN, conectada a uma rede de alta capacidade por meio de um roteador. Uma ponte realiza a interligação entre duas redes. Ele apenas duplica os dados, transferindo as mensagens de uma rede a outra. O gateway realiza a interconexão de redes com protocolos incompatíveis. Os protocolos incompatíveis geralmente são oriundos de protocolos proprietários de grandes empresas de comunicação. Nesse caso, vemos um hack para a estruturação de uma rede interna de computador. Neste caso, temos um servidor, onde são armazenados algumas aplicações específicas de grande capacidade. Nesse exemplo, temos um grupo de servidores, onde cada computador atua como um servidor de uma aplicação específica. Terminamos assim o primeiro bloco. No segundo bloco, vamos falar mais de protocolos e classificação de redes de computadores. Até já!